Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro, estamos na sexta semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não tendes e não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Vós não vos lembrais que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Nós temos um puxão de orelha de Jesus nos seus discípulos hoje. Jesus, ele no seu discipulado, orientando, formando os seus discípulos, ele fala para que seus discípulos tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E os discípulos, eles parecem que ainda estão num estágio um pouco primitivo. Nós dizíamos que eles não conseguem abstrair, não conseguem ir para além da metáfora. E eles ficam ainda no concreto. Numa compreensão um pouco concreta, achando que Jesus está falando de pães, Jesus está falando de realidades que eles não têm comida, mas não é isso que Jesus fala. E aqui, nesse primeiro ponto, nós podemos aprender, deixar que essa palavra esclareça para nós, essa realidade, essa necessidade de irmos para além. Eu faço um paralelo aqui com a passagem que está em Êxodo 3, do chamado de Moisés. Se vocês buscarem lá naquele relato, diz que quando que Moisés ele encontra a sarça ardente? Quando ele vai para além do deserto. Ou seja, há uma necessidade de a gente não somente ficar nas realidades superficiais, mas é preciso na vida espiritual, e a palavra de Deus a todo instante está nos fomentando a isso, de irmos para o mais profundo, irmos por uma realidade além das imagens e para o simbólico, para um sentido mais abstrato. Essa é a realidade da visão espiritual. E é necessário nessa vida. A gente não pode somente ficar no concreto, nas realidades talvez assim imediatas, mas é preciso pedir a graça de Deus, a unção do Espírito, para irmos para além, por uma realidade mais profunda. Aqui está nós sairmos, não somente, não é desacreditar, tá, queridos? Mas é preciso acreditar, claro, que Jesus realiza no concreto, que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, mas não podemos somente ficar nesse plano, é preciso ir para além. Por que que Jesus cura? Por que que Jesus liberta? Por que que Jesus realiza tais realidades? Porque tem uma realidade para além, mais profundo nesse sentido. E aqui a palavra está... Jesus, quando começou a trazer a imagem do fermento, Jesus não é cozinheiro, muito menos padeiro. Mas quando ele fala do fermento, cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus era a hipocrisia. Ou seja, Jesus até numa outra passagem ele diz, olha, fazei tudo o que eles falam, mas não repetis como eles vivem.
Eles ensinam certo, mas eles não vivem aquilo. Então, é essa dualidade, a hipocrisia, né, de viver uma coisa somente exterior, mas não viver no profundeza do coração. E ao outro lado do fermento de Herodes é o quê? De muitas das vezes presenciar os sinais, perceber a manifestação de Deus, mas viver somente uma fé de espetáculo. Uma fé que não se compromete. Uma fé que não se entrega. De até entender a proposta de Deus, mas muitas das vezes resistir e ficar somente numa contemplação distante, não numa verdadeira contemplação onde aquilo me toca, me renova. É não resistir à graça do mover de vida de Deus. Ou seja, tomar cuidado com o fermento da hipocrisia e o fermento da falta de compromisso de fé. É isso que o Senhor quer nos sinalizar. Para isso, é preciso ir mais profundo. Quando Jesus chamou Pedro e o seu irmão André, os discípulos de Zebedeu, no Evangelho de Lucas ele diz: ide para as águas mais profundas. É esse o chamado que o Senhor tem para mim e para você nesse santo dia. Ide para as águas mais profundas. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.